A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 18, verso 2, aonde lemos assim: E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. E Judas, que o traía. Aqui no estágio final de Jesus, nós vamos ver 7 estágios finais no Evangelho de João, a começar com a traição. E quando vamos participar da ceia, diz, na noite em que o Senhor Jesus foi traído. Então a traição era parte do plano de crucificação de Jesus. Judas foi quem o traiu. E começa então com a traição. E Judas havia dado um sinal que aquele a quem ele beijasse seria ele, para que o prendesse. Então nós temos o primeiro estágio final de Jesus no Evangelho aqui de João, é a traição. Judas havia dado esse sinal, que aquele que ele beijasse era Jesus, para que o prendesse. Então, traição foi o primeiro estágio final de Jesus no Evangelho de João. Vamos ao segundo estágio, prisão. João, capítulo 18, verso 12, diz assim: Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram. Então, primeiro veio a traição, depois veio a prisão de Jesus. Jesus foi preso, foi manietado, foi levado como cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. O terceiro estágio final aqui é o julgamento de Jesus. Jesus foi perante Anás, Caifás, depois o levaram para Pilatos. E em João, capítulo 18, verso 31, disse, pois, Pilatos, levai-o vós e julgai, segundo a vossa lei. Disseram então os judeus, a nós não é lícito matar pessoa alguma. Agora, a nós não é lícito matar pessoa alguma. Então temos aqui, além da traição, da prisão, o julgamento de Jesus. Jesus foi julgado perante Anás, Caifás, perante o Sinédrio e depois levado para o governador para que ele executasse a Jesus. Então temos o julgamento de Jesus. Nesse julgamento nós vamos ver que Pilatos vai dizer no verso 38, não acho nele crime algum. No final do verso 4, para que saibais que não acho nele crime algum. E no verso 6, tomai vós e crucificai, porque eu nenhum crime acho nele. 3 vezes Pilatos declarou que não achava crime nenhum em Jesus. Traição, prisão, julgamento. São 3 estágios finais de Jesus. Mas vem mais 4 estágios. A condenação. João 19, 16, apesar de Pilatos não achar crime algum nele, João 19, 16, então entregou para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. A condenação de Jesus. Depois da condenação, que ele carrega a cruz, aí vem finalmente, e esse é o 5º estágio, a crucificação de Jesus. Então temos a traição por Judas, o beijo da traição, a prisão de Jesus, o julgamento de Jesus perante Anás, Caifás, perante Pilatos, a condenação de Jesus, e agora João 19, 18,
lemos, onde o crucificaram. Depois da condenação veio a crucificação, e com eles outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Jesus no meio de dois malfeitores. Se cumpriu com os malfeitores, ele foi contado. Então temos traição, prisão, julgamento, condenação, crucificação. A crucificação de Jesus. Jesus foi crucificado pelos nossos pecados. Traição, prisão, julgamento, condenação, crucificação. Vamos ao outro estágio, o sexto estágio aqui, João capítulo 19, verso 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aqui temos a morte de Jesus. Jesus morre entregando o seu Espírito. Olha lá, temos traição, prisão, julgamento, condenação, crucificação, a morte de Jesus por nós. Entregou o seu Espírito e viram que ele estava já morto. Quando foram quebrar as pernas do primeiro e do segundo, Jesus já estava morto. Mas vamos ao sétimo estágio. Traição é o primeiro, prisão o segundo, julgamento o terceiro, condenação o quarto, o quinto a crucificação e o sexto a morte de Jesus. Vamos agora ao último estágio, aqui antes da ressurreição, claro, o sepultamento de Jesus. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e foi sepultado. João capítulo 19, versículo de número 40, lemos, tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. José de Arimateia, pediu o corpo. Nicodemos trouxe os lençóis e o aloé para ungir o corpo de Jesus, e mirra, aloés, e trouxeram para a unção do corpo de Jesus. Tomaram o corpo de Jesus, envolveram nos lençóis com as especiarias, como costumava fazer para o sepulcro. Esses são os 7 estágios finais de Jesus. Claro que nós vamos ter a ressurreição, a aparição de Jesus, a glorificação de Jesus, mas esses 7 estágios, nessa ordem até o sepultamento, são traição, prisão, julgamento, condenação, crucificação, morte, sepultamento. Que Deus te abençoe, que você acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no canal, clique naquela foto redonda, vai lhe aparecer um menu, clique no playlist, ali no playlist você vai encontrar um total de 259 pastas com mais de 8.000 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.